Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana a leitura comentada do livro texto. Seja muito bem-vindo ao canal Rugido da Alma, que você tenha um dia tão lindo, maravilhoso, abençoado e produtivo quanto eu desejo que seja o meu. Gratidão, universo. E lembrando, se for de descanso também, muito descanso para você, um dia aí de muito sossego. Para você que está chegando aqui a primeira vez com nós estamos fazendo a leitura e o estudo desta ferramenta aqui, ó. Se chama Um Curso em Milagres. De forma muito resumida, essa ferramenta se trata de espiritualidade. Quantas vezes nós paramos de fato para pensar sobre os nossos pensamentos? Para refletir quem somos nós, onde nós queremos chegar, com quem queremos chegar. Essas escolhas são feitas, né, a partir da nossa vivência, das nossas experiências que a gente vai tendo ao longo da vida. Só que o que acontece? Muitas vezes essas experiências são formadas em cima de crenças. O que são crenças? São identidades, né, que a gente tem dentro de nós, certezas de que nós conseguimos fazer algo ou até mesmo não fazer. E muitas das vezes as crenças sempre são do lado negativo, do lado ruim. Você não consegue fazer, você é uma pessoa que tem que sofrer, você é uma pessoa que vive doente, você não consegue se enxergar na sua mais profunda essência, que é a sua verdade. Como que você consegue fazer isso? Olhando para dentro de você, entendendo sobre os seus pensamentos. Eu gosto de chamar de consciência. Quanto eu tenho domínio, não domínio, né? Mas quando eu compreendo, eu entendo sobre a minha consciência, ela é o meu ser, é minha alma, meu espírito. Então eu passo, a partir do momento que eu tenho consciência, a fazer uma filtragem melhor dos meus pensamentos e entender que tudo que está aqui de fora é projetado aqui dentro. Então a forma como eu enxergo o mundo nada mais é do que um reflexo do que eu tenho dentro de mim. Só que o que acontece? Se eu não estou vendo esse reflexo meu interior externalizado aqui no mundo, aí eu começo a viver nas ilusões, onde que eu vejo o reflexo do mundo dentro de mim. Eu vejo o oposto. Isso é totalmente irreal, porque é uma coisa fora da realidade. A realidade, a verdade, ela cabe a cada um de nós, está dentro de cada um de nós, que foi essa semente que Deus plantou dentro de nós assim que a gente nasceu. E o nosso desenvolvimento, não só físico, mas acho que a nossa grande jornada aqui, no nosso desenvolvimento no plano físico, é o desenvolvimento espiritual. A gente aprender, né, lidar melhor com esse tipo dessas coisas que são intangíveis, mas que de fato fazem toda a parte física movimentar. Pensa comigo, se não é sua mente, como é que você vai utilizar o seu corpo? Para pensar, para tomar as ações, para fazer as coisas. Então, por isso que você tem que saber lidar bem com a sua mente. A partir do momento que você tem a plena consciência de quem você é, você vai despejando, né, esses pensamentos aqui dentro da sua consciência, vai filtrando e vai aprendendo cada vez mais. E ao longo da sua jornada você adquire sabedoria. Muito bom. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero fazer um convite para você. Clica aqui embaixo, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Lembrando que a gente tem vídeo novo todo dia. Tanto a leitura comentada do livro de exercícios comigo, quanto a leitura comentada do livro texto com a Luciana. Então uma coisa, né? A gente sempre vai lendo, o texto complementa a lição. Então a gente sempre vem trazendo situações casadas aí. A ferramenta foi pensada dentro disso, né? E a gente está fazendo aqui no capítulo 16, a leitura do livro texto com a Luciana, o perdão das ilusões. Então a gente compreende cada vez mais. Então a gente está vendo como que a gente se libera desse mundo que é esse mundo físico, que é o mundo de ilusões. Eu sempre gosto de fazer essa brincadeira e eu acho que até um pouco, no começo ela é um pouco mais desafiadora. Mas a verdade é que o mundo físico ele é uma distração para a mente. Para pensar por esse ângulo, para você olhar internamente essa situação. Você vai ter uma compreensão muito mais ampla de quem você é de fato, quanto você entende isso. Só que entender isso é parte de um processo onde que você tem que se colocar à disposição para treinar, para executar isso todos os dias. E então evoluindo, né, tendo esse campo de visão aberto.
muito bom, meus leões, minhas leoas. Vamos nessa. Hoje o título da nossa lição de hoje: a doença é uma defesa contra a verdade. Gratidão, universo, obrigado, meu Deus, que nós possamos hoje, nesse dia de hoje, ter esse entendimento, essa sabedoria sobre essa lição. Nós pedimos que o Senhor possa abrir os nossos corações para que nós possamos cada vez mais entender sobre a sua palavra, sobre se colocar à disposição, sobre estar presente no momento, que é viver o flow, que é dar espaço, dar essa abertura para que as coisas aconteçam na nossa vida e estarmos de forma preparada para receber todas essas dádivas, essas bênçãos. Nós pedimos a iluminação para o nosso caminho nessa leitura de hoje. Te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gratidão, universo. Gratidão, gratidão, gratidão. Essa lição de ontem foi pancada, né? A lição de ontem, eu vou falar um negócio para vocês, viu? Eu fiz muitas reflexões, porque a gente já tem essa compreensão sobre o uso do corpo. Então a gente tem que usar o corpo de forma saudável. E quem faz esse caminho, essas escolhas, são os meus pensamentos, é a minha mente, é meu espírito, é meu ser. Então se eu não consigo controlar os meus pensamentos de forma efetiva, eu acabo desgastando meu corpo. Então eu me coloco no limite à prova, ou chega um determinado ponto que o meu corpo quem controla as minhas ações, as ações dos meus pensamentos, porque eu estou cedendo o tempo todo para os meus desejos físicos. Dormir mais, comer mais, vícios compulsivos em atividades, em bebidas, em drogas, em sexo, uma série de coisas que vem para fuder a mente das pessoas de fato. E hoje a internet é muito bom, mas duas coisas que a internet fode, né? Difunde muito para essa geração de hoje. Difunde a procrastinação, que é um mundo de dopamina, de você estar sempre fazendo coisas rápidas e prazerosas, gastando energia em pontos desnecessários. E uma outra coisa que eu vejo também que é muito difundida e está perdida é a promiscuidade, que é a questão da sexualidade que está exacerbada, né? Então a gente vê a destruição começando desses dois pontos principais, de roubar o tempo e energia das pessoas com coisas inúteis e da promiscuidade, tanto para o homem quanto para a mulher. Então hoje está se ligando esses pontos cada vez mais. E quem foge disso, você não precisa fazer nada de excepcional para você sair fora dessa curva. Porque são duas linhas de pensamento que você está ligado diretamente só ao corpo físico. Então ele se coloca à prova, se coloca como o rei do seu destino, controla a sua vida. Então você vai estar sempre nos vícios, na distração e na promiscuidade, que é isso que a galera hoje, a juventude, principalmente essa galera mais nova aí, busca demais. Não tem nada de errado com isso, tá tudo bem, cada um faz sua escolha, tá? Sem julgamento quanto ao que a galera tá fazendo. Só que eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, nem o dono do caminho, mas é um caminho que a gente sabe que tendenciosamente ele leva a várias outras circunstâncias, como medo, depressão, solidão. Eu já contei essa experiência para vocês, às vezes uma vez eu tava num show muito louco de cachaça, tinha bebido todas, tava chapado, e por um instante eu parei pra olhar. Eu não sei se eu tinha me perdido dos meus amigos, eu não lembro a história, mas eu senti uma sensação muito ruim de estar sozinho. E às vezes a gente compara que não estar sozinho é estar em meio às pessoas. Mas no meio de uma festa me deu uma vez essa luz e sempre me veio esse pensamento, eu não sei porquê. Mesmo estando na multidão, eu estava sozinho ali. Mas eu percebo hoje, fazendo a leitura disso aqui com você agora nesse instante, que isso era para me ensinar que eu tô comigo o tempo todo, eu tô em paz comigo o tempo todo. É igual é assim, tem gente que virou e fala assim, a mãe do meu menino, né? Não é minha esposa não, que eu tenho um menino ele é de outra mãe. A mãe de Theo. Ela chegou, virou pra mim e falou assim, eu tô muito irritada hoje, não sei o que, tô estressada. Olha só como é que é os pensamentos de ataque, né? Aí ela virou e falou assim, não, porque minha rotina é muito agitada, porque isso, aquilo, assado outro. Eu falei assim, não, isso aí não é por isso, é porque realmente você vive irritada, mesmo se você tá sozinha.
Aí eu falei pra ela assim, mesmo quando você tá sozinha, você nunca consegue estar em paz. Nossa, pra quê? Ela virou 10 mortal pra trás. Mas eu não falei na intenção do ataque, mas eu trouxe uma constatação. Às vezes tem pessoa que tá sozinha, mas ela não consegue estar em paz, porque ela não olha pra dentro de si mesma. Então a paz dela é o quê? É o descanso de não fazer as coisas físicas, mas na mente dela nunca tá em paz, que ela sempre acha que tá sozinha, sempre tá precisando de alguma coisa e sempre projeta as frustrações. Eu sempre trouxe isso aqui. É sempre sobre você, nunca é sobre o outro. E às vezes a gente tenta despejar essas indignações, essas frustrações das pessoas ao nosso redor. Principalmente a mulherada, né? Tô de TPM, não sei o que, eu quero um docinho, é isso, não sei o que, fica estressado, irritado. Eu sei porque eu convivo lá em casa, né? São 3 mulheres. São 4, né? Que na verdade eu fico sozinho, né? Que é Elisângela, Francine, Ana Flávia e Alice. Então são 4 mulheres e enquanto o Theo vem no final de semana pra ficar com nós, né? Nos dias que eu fico com ele, que dá uma equilibrada. Mas a mulherada aí, que esse lance da TPM é tenso. Mas tá tudo bem, tá? Não tô falando que é errado essas questões. Só tô dizendo assim, que você tem que fazer essa leitura, que você tem que sentir paz quando você tá sozinho com você mesmo. Pô, se você não se sente bem em paz com você, né? Qual caminho que você vai seguir? Qual jornada que você vai seguir? É isso aí, meus leões, meus leões. Vamos nessa? Vamos lá para nossa leitura de hoje. A doença é uma defesa contra a verdade. Ninguém pode curar a menos que compreenda a que propósito a doença parece servir, pois só então compreende também que o seu propósito não tem significado, não tendo causa ou qualquer intenção significativa. A doença não pode existir de forma alguma. Uma vez que isso é visto, a cura é automática. Ela dissipa essa ilusão sem significado pelo mesmo enfoque com que leva todas as ilusões à verdade, simplesmente as deixa lá para que desapareçam. A doença não é um acidente, como todas as defesas, é mais um instrumento insano para o auto-engano. E como todas as demais, o seu propósito é esconder a realidade, atacá-la, modificá-la, torná-la inepta, deturpá-la, distorcê-la ou reduzi-la a uma pequena pilha de partes desagrupadas. O objetivo de todas as defesas é impedir que a verdade seja íntegra. As partes são vistas como se cada um fosse íntegra dentro de si mesma. O que eu acho que ele quer trazer aqui, né? Vamos só terminar de ler esse parágrafo 3 que conclui aqui. Ó. As defesas não são involuntárias, nem são feitas sem consciência. São varas de condão mágicas e secretas que, manipuladas quando a verdade parece ameaçar aquilo em que queres acreditar, só parecem ser inconscientes por causa da rapidez com que escolhes usá-las. Naquele segundo ou até menos em que a escolha é feita, reconheces exatamente o que queres tentar fazer e passas então a pensar que já foi feito. Nós temos um poder tão grande dentro de nós que quando nós fazemos essa escolha para olhar para dentro de nós a verdade, automaticamente a voz do ego, né? Eu costumo falar assim, o ego, para trazer para uma linguagem mais metafórica, mais popular, o ego é o capetinha, saca? E a mente consciente é Deus falando com você. Então, quando o seu ego fala com você, ele sempre tenta te abafar enquanto você tá para esse lado da mente consciente de Deus. Vou dar um exemplo que eu trouxe aqui, que eu já até trouxe aqui em outro momento. No curso de marketing digital que eu fui o ano passado, a menina estava contando uma experiência que ela tinha muito esse desejo de empreender na internet, de gravar, mas ela precisava de fato gravar vídeos, pôr a cara para aparecer. Só que quando ela ia gravar, o corpo dela, o rosto dela ficava vermelho, ela se empolava, parecia que ela tinha uma alergia. Era a coisa mais louca do mundo. Sempre ela travava, ela bloqueava. Então era uma doença que vinha quanto o ego sentia a ameaça da verdade, que era aquela essência que ela podia entregar. Mas o que aconteceu? Ela foi persistente naquilo e começou... Ela ia lá, começava a gravar, dava esse BO nela, ela passava maquiagem no rosto e ia, chorava, mas secava as lágrimas, sentava de novo e gravava, ia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
e hoje ela fatura muito na internet, ganhando muito, trabalhando e gravando vídeo. Eu passei por essa mesma experiência quando eu comecei em 2009. Foi mais ou menos. Eu já gostava da internet de estar, né? Mas eu não tinha tanto esse ritmo de estar gravando. Então eu tinha esse medo, tá? E quem que me travava nisso? O ego. Ele me travava, me impedia de eu me comunicar bem, de eu falar bem, porque ele acreditava que aquilo ameaçava ele. Porque eu conseguia espalhar a minha verdade, a minha luz, a partir do momento que eu me conectava. E de maneira mais profunda em 2018, quando eu mergulhei de fato na internet e não saí mais, que foi na época que já estava vindo para depois de 1 ano, 2, vir a pandemia, eu já estava muito mais à vontade, muito mais socializado com a internet. Então eu consegui me libertar. E quantas pessoas não são assim? Às vezes, quantos de vocês aqui que estão nos acompanhando, que estão me vendo nesse momento, não tem essa dificuldade? Porque o seu corpo, o seu ego, ele não quer que você veja essa verdade. Então ele, de uma certa forma, ele ataca, certo? É uma defesa contra a verdade. Então ele meio que cria uma barreira, uma defesa para que a verdade não transpareça na sua vida. E é onde que ele manifesta isso? Em algo que te incomoda, que é quanto você dá importância à parte física, ao corpo físico. Mas quando você está nessa energia conectada intensamente com Deus, você mesmo promove essa cura, porque a sua mente é capaz de curar o seu corpo. É capaz de curar seu corpo. Por que os milagres acontecem? Por que pessoas se curam de doenças inexplicáveis, incuráveis? Porque elas se colocam à disposição e acreditam que a cura está dentro de si, não tá? Às vezes a medicação, não estou falando que a medicina não é importante, mas a medicina, ela hoje em dia, ela é muito mais focada em tratar a doença do que em si da prevenção. Então, um exemplo disso, né? Se você quer passar boa parte da sua vida bem, é só você fazer uma alimentação saudável. Você vai comer aí, durante sua vida aí, né? Tem um estudo, tava até vendo do Lair Ribeiro, você vai comer 7 toneladas de alimento durante sua vida aí, levando em conta que você vai viver até 80 anos. Então, se você fizer boa parte dessa alimentação, tá, de forma objetiva, de forma limpa, você vai fugir de 80% das doenças que tem no comum aí no mundo. Câncer, câncer em geral, né? Doenças estomacais, respiratórias, o próprio desgaste do corpo em si, da máquina. Então, às vezes, quanto mais você descasca do que você desembala, é melhor. Então, tudo isso envolve um processo de estar bem mentalmente. Quanto eu consigo acessar isso? Na verdade, que a verdade eu consigo até cuidar de mim melhor. Eu consigo ter mais consciência da minha comida, eu consigo ter mais consciência de mim mesmo, porque eu sei que o meu corpo é um instrumento, uma ferramenta que está aqui para servir a minha mente. Então, por isso eu tenho que buscar esse ponto de equilíbrio aí para cura, tá? Então, o ego vai tentar fazer essas defesas, mas fique tranquilo que tá tudo bem, isso é parte do processo de evolução aí para que a gente possa entender isso melhor. Quem mais, senão tu mesmo, avalia a ameaça, decide que é necessário escapar e estabelece uma série de defesas para reduzir a ameaça que foi julgada real? Essa é uma pergunta, tá? Tudo isso não pode ser feito inconscientemente, mas depois o teu plano requer que esqueças que foste tu o que o fizeste, de modo que ele pareça estar fora da tua própria intenção. Um acontecimento além do teu estado mental, um resultado com efeitos reais sobre ti, ao invés de efetuado por ti. É esse rápido aquecimento do papel que desempenhas em fazer a tua realidade. Esse é o rápido papel que o quê? Sua mente que promove a sua cura, os seus pensamentos. Então, se você está promovendo doença é uma defesa contra a verdade. Então, eu tenho que olhar, né, ter esse olhar observador, esse olhar crítico para me entender isso. E esse desempenho fazer a tua realidade, que é os seus pensamentos, que faz com que as defesas pareçam estar além do teu próprio controle. Mas o que tens esquecido pode ser lembrado, se estiveres disposto a reconsiderar a decisão
duplamente oculta pelo esquecimento. Não lembrar-te disso é apenas um sinal de que essa decisão ainda está em vigor no que concerne aos teus desejos, ou seja, ainda estou ligado ao meu ego, ao meu corpo físico, então ali eu estou na dor, no sofrimento, e ele vai me causar quanto mais ele vai me causar. Eu falo, né, você tem que se lascar mesmo, você tem que se arrombar, você tem que ficar doente, que você não merece não. Não te equivoques a esse respeito, tomando isso por fato. As defesas não podem deixar de fazer com que os fatos sejam irreconhecíveis. É o seu objetivo ao fazer isso e é o que fazem. Então, quando você traz a verdade, não tem como não reconhecer a verdade. Mas é uma escolha, né? Um caminho que você faz. E como que você faz isso? Você trabalhando o seu mindset, a sua mente, a sua forma de pensar. Toda defesa toma os fragmentos do todo, reúne-os sem considerar todos os seus relacionamentos verdadeiros e assim constrói ilusões de um modo que não existe. É esse processo que constitui a ameaça e não qualquer resultado que possa vir em decorrência. Quando as partes são arrancadas do todo, vistas como separadas e íntegras em si mesmo, vêm a ser símbolos que representam um ataque ao todo. Seu efeito é bem sucedido e elas jamais serão vistas como um todo novamente. E, no entanto, tu esqueceste que representam apenas a tua própria decisão do que deveria ser real para tomar o lugar do que é real. Ou seja, você está deixando as doenças tomarem a realidade do que se você está fazendo elas real, mas sendo que elas não são de fato a realidade, que a realidade é a verdade que está dentro de você. Que você desempenha em fazer a sua realidade, ele está entre aspas. O que constrói aqui de fora é o que está aqui dentro, inclusive com relação ao meu corpo físico. Ah, Flávio, quer dizer que então eu posso me curar se eu estiver doente? Claro que pode. Por que não? Agora, você acredita de fato que isso é possível? Você acredita realmente curar o seu pensamento? Curar uma doença física? Pô, tem pessoas que se curaram, como eu disse, de doenças incuráveis. Por que aconteceu isso? Milagre? Então, milagre. Por que aconteceu o milagre? Porque a pessoa realmente se colocou à disposição. E Deus trabalha onde há simplicidade. A gente até teve um parágrafo aqui ontem, muito lindo, né? Que fala aqui no final: tu não estás desistindo de nada nos momentos de hoje quando te apresentas em defesa do seu Criador. E às vezes os milagres acontecem enquanto a gente se apresenta indefeso aos pés do nosso Criador, se colocando à disposição para viver o presente, o agora, para ser usado como instrumento. E não deixar o meu ego tomar a frente da minha vida. É assim que acontece, meus leões e minhas leoas. Assim que acontece. Ah, tem explicação? Não, não tem. Não tem como racionalizar. Tem resposta que é simples e é aquilo. Só basta que eu aceite. E às vezes a compreensão, né? Nossa, eu sinto me dá até um arrepio na coluna quando fala, porque eu não consigo aceitar, é difícil aceitar, mas porque a gente tá na crença, é a defesa, para ver a realidade. O ego, o capetinho vai fazer isso o tempo todo, ele vai tentar te meter o espeto dele toda hora para ficar te incomodando. Pra você ficar reclamando, que ele gosta disso, nossa, você bate palma. Quando você tá reclamando, quando você tá falando mal, o ego fica grandão, ele fica inchadão assim, ó. Quando você tá lá falando mal dos outros, quando você tá lá mergulhado no vício, quando você tá mergulhado na pornografia, quando você tá mergulhado na bebida, reclamando o tempo todo, enchendo o saco, fazendo fofoca, cuidando da vida dos outros. E não cuida da porra da sua vida. Não olha pra dentro de você, você fica moscando no tempo. Pega o celular, fica aqui, ó. Horas. Eu percebo isso. Tem vezes que eu vou falar que eu não foi. Eu vou falar. Óbvio que eu vou falar pra vocês que eu não faço isso, mas eu faço. Tem dia que eu sento aqui no celular, eu fico aqui uma hora, não vejo o tempo passar. A hora que eu olho assim, mesmo com o relógio ali na cara, pendurado, eu não vejo o tempo passar. Agora, quando eu pego pra ler aqui, hoje não, porque eu tô mais no flow, né? Mas antes eu pegava pra ler aqui 10 minutos, eu tô fazendo alguma coisa morrendo.
Então é quando eu começo a tornar essas coisas, né, que são ilusões, e eu me vejo separado de quem eu sou. Então eu vejo o corpo e eu vejo o espírito do outro lado. Sendo que é uma coisa só. Ou é uma coisa só, não tem separação. É você. Você e você dentro de você, e o que é aqui fora é a sua realidade, é o que você projeta. A doença é uma decisão. A doença é uma decisão. Não é uma coisa que te acontece absolutamente não buscaste, que faz com que fiques fraco e te traz sofrimento. É uma escolha que fazes, um plano que traças, quando por um instante a verdade surge na tua mente iludida e todo o teu mundo parece vacilar e se preparar para cair. Agora estás doente para que a verdade possa ir embora e para ameaçar aquilo que estabeleceste. Como pensas que a doença pode ter sucesso em proteger-te da verdade? Essa é uma pergunta. Porque ele prova que o corpo não é separado de ti e assim tem que estar separado da verdade. Sofres dor porque o corpo sofre e nessa dor te fazes um com ele. Assim a tua verdadeira, entre aspas, identidade é preservada, que é o ego, né, querendo tomar conta de você, e o estranho pensamento que te persegue de que possa ser algo além desse pequeno monte de pó e é silenciado e para. Pois vejas, esse pó pode fazer-te sofrer, torcer os seus membros e parar o teu coração, ordenando-te que morras e deixes de ser. Assim o corpo é mais forte do que a verdade, que te pede que vivas, mas que não pode superar a tua escolha de morrer. E desse modo o corpo é mais poderoso do que a vida eterna, o céu é mais frágil do que o inferno, e ao desígnio de Deus para a salvação do seu filho se opõe uma decisão mais forte que a sua vontade, que é a vontade de Deus, que é a nossa vontade. O Filho de Deus é pó, o Pai incompleto, e o caos senta-se em triunfo no trono de Deus. Olha que merda que é isso aqui. Olha que merda que é isso aqui, em resumo, no sentido de que, quando eu tô mal mentalmente, o que fode o corpo físico? É quando eu tô mal mentalmente, é quando eu tô abalado, quando eu tô triste, quando eu entrego, quando eu não vejo a verdade dentro de mim. Aí eu entro nessa pira, o meu corpo adoece automaticamente, porque eu tô criando uma defesa, eu tô criando um mecanismo, e esse corpo ele vai me punir baseado nas minhas crenças do passado. E ele me afasta do Pai, e ele acha que esse pedaço de pó e água, que é o nosso corpo, que a gente é pó e água, se eu morrer, se você largar o corpo na terra, o que? Ele volta e vira pó. Ele vai se derreter, vai se decompor todo. É pó e água, seca, desidrata, perde a água, seca e a terra vai comendo o resto, volta pro pó. E te afasta do céu. Então o céu passa a ser um negócio do outro mundo. Não existe o céu. Não existe o espírito, não existe essa coisa que movimenta aqui. Então eu mesmo me provoco essa doença, quando eu não estou bem mentalmente. Quem tá bem mentalmente, quem tá com o mindset lá em cima, tá disparado, tá preparado, você vê a pessoa ficar doente? Ou eu compartilho com vocês, por mim eu falo isso. É raro. Nos últimos 10 anos, desde que eu vim pra Sergipe, 2013, que eu comecei a trabalhar, foi raros os momentos que eu tive, que eu me recordo assim de ficar doente, de ficar mal, de falar assim, eu não vou trabalhar hoje, não vou fazer nada hoje, que eu realmente estou ruim, estou entregue. Raríssimos, né? Se eu posso contar assim no dedo, eu não acho que eu conto no dedo. Acho que eu posso contar até nos dedos. Não foram mais que 10 vezes, não. Por quê? O que acontece? Eu tenho energia lá em cima, eu coloco a energia o tempo todo pra cima. E talvez a minha habilidade, tá, em não me conectar tanto aos problemas, às emoções, eu me considerava uma pessoa muito fria, muito seca. E eu sempre tive comigo assim, eu não consigo expressar os meus sentimentos. Então, às vezes, é uma parte da minha personalidade, eu não consigo demonstrar afeto de maneira física, corporal. Porque eu criei lá atrás, eu fazendo essa autoleitura, eu criei, não sei de onde que eu criei esse bloqueio, essa trava, essa crença. E eu tenho trabalhado muito nela ultimamente, nos últimos anos,
de tá despejando mais esse amor, de ser uma pessoa mais amorosa, principalmente com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu irmão. Então esse processo de você se libertar, de você se curar, ele é de fato libertador, mas é quando você está conectado com você mesmo, você não se vê separado, você não se consegue se punir. Então essa habilidade que eu tenho, por que eu tô falando isso pra vocês? Que é não sei se é uma habilidade talvez, que isso não permite que eu entre na parte depressiva da minha mente, ela não coloque ela em um estado depressivo, de tristeza, de lamentação. E por que eu consigo fazer isso? Porque eu criei essa blindagem, mas ela é ruim por outro lado, que ela não permite eu expressar as minhas emoções, eu me conectar de fato, né, ter essa coisa mais amorosa com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que eu amo. E eu acho que isso faz parte desse processo de um curso em milagres, eu trabalhar essa questão de não me ver, né, separado e conseguir me conectar de forma mais profunda com isso. Tal é o plano para a tua defesa, para a tua própria defesa, e acreditas que o céu recua diante de ataques loucos como esses, que Deus se torna cego pelas tuas ilusões, que a verdade é transformada em mentiras e todo o universo é feito escravo de leis que as tuas defesas querem lhe impor. Mas quem acredita em ilusões, senão aquele que as inventou, que é você. Você que inventou, criou ilusão, o mundo criou ilusão, mas também, de fato, não passa de ilusão. Quem mais pode vê-las e reagir a elas como se fossem verdade? Você, suas escolhas. Então, se você faz escolhas terão suas consequências, terão seu caminho. Então, se eu escolho fazer algo, o problema maior disso aqui, ó, igual, por exemplo, estudar um curso em milagres, tá? Qual que é o maior desafio de você estudar em um curso em milagres? Você tracionar e sair dessa primeira etapa. Você pegar esse primeiro ritmo que nós pegamos, que foram os 3 primeiros meses. Já parou para pensar que nós já estamos no mês 5, tá? Daqui a pouco a gente já tá na metade do curso. E olha o que a gente aprendeu. Nossa, quase nada. Tem muita coisa para aprender. E tenho certeza que quando a gente voltar aqui, a gente vai, no segundo ano, a gente vai voltar totalmente transformado, totalmente diferente. Com outros insights, com outras ideias. Porque a gente não é o mesmo de ontem. A gente evoluiu. Então eu escolho ver essa verdade. Se eu escolho ver ilusão, eu vejo ilusão. Se eu escolho ver verdade, eu vejo verdade. Deus desconhece os teus planos para mudar a sua vontade. A vontade de Deus para você é uma, tá? Deus desconhece os seus planos para mudar a vontade dele para a sua vida. Porque a vontade de Deus, o plano de Deus para sua vida é a felicidade perfeita. Então não adianta você querer escapar, meu amigo. Se você pode correr, mas é um só. Você tem que aceitar a sua parte no plano de Deus. Você tem que aceitar como? Se colocando à disposição. Salvação, perdão, quebrando essas mágoas, quebrando essas barreiras. A defesa da doença que está aqui hoje. Ele desconhece. O universo continua a não ver as leis com as quais pensavas governá-lo. E o céu não se curvou ao inferno, nem à vida à morte. Tu só pode escolher pensar que morres. Sofres doenças ou deturpas a verdade de qualquer forma que seja. O que foi criado está a parte de tudo isso. Defesas são planos para derrotar o que não pode ser atacado, o que é inevitável não pode mudar e o que é totalmente impecável não pode pecar. Você é impecável, meu amigo. Não adianta você querer adoecer seu corpo, se punir, se castigar. Não vai. Que Deus não te fez para isso e o plano de Deus não muda. É irretocável o plano de Deus para sua vida, que é a felicidade perfeita. É irretocável. Ninguém toca no que Deus criou. Você faz as suas escolhas. Você permite se Deus vai agir na sua vida, você vai deixar Deus agir através da sua vida, ou se você vai ficar nas ilusões aí, criando, achando que você que está no controle da sua vida. Volta na lição de ontem, né? Eu quero estar no controle de como as coisas vão acontecer, quando vão acontecer, como vão acontecer. E eu fico lá, linkando o passado, trazendo ele para o presente, querendo criar um futuro que não existe, sofrendo, né? Criando essa bolha muito louca de sofrimento, de ilusões.
de meras ilusões, tá? E é totalmente impecável. O que é totalmente impecável não pode pecar. Você, eu, somos impecáveis, tá? Somos filhos de Deus. Tal é a simples verdade, ela não faz apelos para o poder ou para o triunfo. Não ordena a obediência nem busca provar quão deplorável e fúteis são as tuas tentativas de planejar defesas que querem alterá-la. A verdade quer apenas te dar felicidade, pois tal é o seu propósito. Talvez ela suspire um pouco quanto jogas fora as tuas dádivas, mas sabe com perfeita certeza que aquilo que é a vontade de Deus para ti tem que ser recebido. Tem que ser recebido o que é a vontade de Deus para você, não tem para onde correr. É esse fato que demonstra que o tempo é uma ilusão, pois o tempo permite que penses que o que Deus tem te dado não é verdade. Agora, como tem que ser? Os pensamentos de Deus estão bem à parte do tempo, pois o tempo não passa de mais de uma defesa sem sentido que fizeste contra a verdade. No entanto, que é a sua vontade, que a vontade de Deus está aqui e tu permaneces tal como Ele te criou. Olha que interessante, que lindo isso aqui, enquanto eu entendo isso com clareza, é o seguinte, eu acho que as coisas não estão acontecendo na minha vida porque eu estou calculando no tempo físico. E os milagres acontecem aonde? Os milagres acontecem fora desse tempo físico. Os milagres acontecem dentro de mim. E eles são atemporais, porque esse minuto, esses 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos que eu estou conectado com Deus, que eu estou no meu momento, que eu estou concentrado, colocando minha energia, recebendo, deixando Deus falar comigo, recebendo essas dádivas, acabou, meu amigo. Acabou, meu leão. Acabou, minha leoa. Tem pra ninguém. Você é filho do dono do mundo. Você é poderoso, você é capaz de fazer isso. Mas tem que ser uma escolha, fazer tal como Deus te criou. Impecável, forte, resistente. Você que escolhe se adoecer. Você que escolhe estar no controle. Ele mata aqui, né, com duas questões. Pois o tempo não passa aqui no segundo trecho aqui, ó. Pois o tempo permite que penses que o que Deus tem te dado não é verdade. Pô, Deus não tá me dando as coisas, eu não tô vendo o resultado na minha vida, porque você tá levando em conta que Deus é temporal. E Deus é atemporal, ele é fora desse tempo aqui, bacana. Ele tá antes, depois, vai estar sempre, vai estar na eternidade, vai estar no céu. A resposta tão simples é a verdade quanto compreender que isso existe. Tá? Não tenta racionalizar. Tão simples é a verdade. Tão simples é a resposta. Não tenta caçar pelo em ovo, não tenta caçar chifre em cabeça de égua que você não vai achar, tá? A verdade tem um poder que vai muito além das defesas, pois nenhuma ilusão pode permanecer onde foi permitido a verdade entrar. E ela vem em cada mente que queira abaixar as armas e parar de brincar com a loucura. Ela pode ser encontrada em qualquer momento. Hoje, se escolheres praticar, dar boas-vindas à verdade. Este é o nosso objetivo hoje. Daremos 2 vezes 15 minutos para pedir a verdade que venha a nós e nos liberte. E a verdade virá, pois nunca esteve à parte de nós. Ela espera apenas por esse convite que fazemos hoje. Nós a introduzimos através de uma prece de cura, para que nos ajude a erguermos-nos acima da defensividade e deixarmos a verdade ser como sempre foi. A doença é uma defesa contra a verdade. Aceitarei a verdade de que sou, do que sou, e hoje deixarei a mente ser totalmente curada. Repetindo. A doença é uma defesa contra a verdade. Aceitarei a verdade do que sou e hoje deixarei minha mente ser totalmente curada. A cura brilhará através da tua mente aberta à medida que a paz e a verdade surgirem para tomar o lugar da guerra e das imaginações vãs. Não haverá cantos escuros que a doença possa ocultar e manter defendidos da luz da verdade. Não haverá mais figuras vagas procedentes dos teus sonhos, nem tampouco as perseguições obscuras e sem significado com os propósitos duplos que são
buscados de forma insana. Nada disso permanecerá na tua mente. Nada disso permanecerá na sua mente. Tudo isso vai embora. A tua mente será curada de todos os desejos doentios que tentou autorizar o corpo a obedecer. Quando a minha mente obedece o meu corpo, ele adoece. Porque o corpo ruim, o corpo realmente ele doente, ele é um saco. Porque, pô, sentir dor, eu mesmo falo, nossa, quando eu tenho uma dor de cabeça aqui, alguma dor física, alguma coisa, parece que tá me cortando alguma coisa, eu falo, não, pelo amor de Deus, isso aqui não existe não. Deus, o que você tá fazendo isso comigo? Você tá me castigando e não sei o que. E olha, ó como é que a gente já começa o julgamento, né? Pô, Deus tá me punindo, Deus tá me castigando. A gente sempre fala quando tá fudido, né? Quando tá ferrado, quando tá rolando alguma merda. Pelo amor de Deus, Deus me ajuda. Nossa senhora, vem cá, me salva, me dá uma luz aqui, me dá um help. Sempre, né? Só quando nós tá na situação de merda, quando a gente tá bem, a gente não costuma lembrar, mas a gente tá quebrando isso. Que um curso em milagres ajuda a gente a quebrar essa busca, né? A gente fala com mais frequência com Deus, a gente conversa, a gente entende mais. Ai, meu Deus, é uma coisa top demais. Agora o corpo está curado, porque a fonte da doença foi aberta para o alívio. E reconhecerás que praticaste bem por isto. O corpo não deve sentir nada. Se tiveres tido êxito, não haverá nenhuma sensação de mal ou bem-estar, de dor ou de prazer. Não há absolutamente nenhuma resposta na mente. Não há absolutamente nenhuma resposta na mente para o que o corpo faz. Só a sua utilidade permanece, nada mais. Olha aqui, ó, tá colocando o corpo no lugar dele. O corpo, ele é uma ferramenta para você externalizar a sua mentalidade, os seus pensamentos aqui fora. Então todas as nossas ações estão ligadas diretamente a como a gente pensa, ao que a gente pensa e como a gente deixa os nossos pensamentos serem usados. Se é pelo o corpo que domina, ou se é de fato os meus pensamentos eu deixo eles serem utilizados segundo a vontade de Deus. Então, quando a gente se coloca à disposição no momento presente, é onde nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus e somos usados como ferramentas. Então a gente entende a utilidade do corpo que está ali, permanece ali e nada mais. Nada mais. Beleza? Talvez não reconheças que isso remove os limites que havias imposto ao corpo através dos propósitos que lhe deste. Ao deixares esses propósitos de lado, a força que o corpo tem será sempre suficiente para servir a todos os propósitos verdadeiramente úteis, que são os propósitos da minha mente, os propósitos do plano de Deus para a minha vida, que é a felicidade perfeita. A saúde do corpo está inteiramente garantida, pois não é limitada pelo tempo, pelo clima ou pelo cansaço, pela comida ou pela bebida ou por qualquer lei que o tenhas feito obedecer anteriormente. Agora não precisas fazer nada para deixá-lo bem, pois a doença veio a ser impossível. Olha um exemplo disso. Jesus, quando veio, foi para o deserto. Passou 40 dias e 40 noites meditando antes de começar o seu ministério. Pô, ele chegou num ponto que o corpo tinha utilidade para ele. Lógico que não tô falando que não tem um desgaste. Quando ele saiu lá do deserto, ele tava debilitado, né, fisicamente, porque... Mas entende que em momento nenhum, quando ele teve lá, ele sentiu dor? Já parou para pensar isso, para analisar, né, para se colocar nesse ponto de empatia? Quando Jesus ficou 40 dias, eu experimentei já fazer jejum e eu consegui já fazer jejum assim no limite de 36 horas. 36 horas de jejum, tomando água. Agora imagina um jejum seco, sem água, sem comida. Ah, tem capacidade de fazer? Tem, porque quanto o corpo serve ao propósito, ele serve de forma útil, ele não adoece. Porque quem adoece o corpo é a mente. Se a mente está doente, o corpo está doente. Pode reparar, sempre que a gente tem alguma questão não resolvida mentalmente, ela reflete no nosso corpo. E o nosso corpo é um reflexo das nossas doenças, das nossas curas que nós precisamos fazer, das curas internas. Então, às vezes o sobrepeso, a comilança,
Eu, por exemplo, se eu não tomar cuidado, eu como demais o sentimento. Eu fico triste, igual eu falei, nossa, semana passada, meu amigo, eu comi de chocolate, o que eu não comi em 20 dias, quando eu fui pro campeonato, eu comi em uma semana ali, falar pra você, na loucura, destruindo. Mas eu percebo que é algo que eu tenho que curar, porque eu tava servindo ao desejo do corpo. Eu não entendo, né? Às vezes eu sempre busco, né, gente? Eu sempre coloquei na minha cabeça o seguinte: eu tenho que desligar, esquecer da parte física e conectar pra dentro, no mentalmente, pra mim poder deixar a coisa fluir de forma tranquila. Mas essa proteção necessita ser preservada por uma vigilância cuidadosa. Se deixares a tua mente nutrir pensamentos de ataque, ceder ao julgamento ou fazer planos contra as incertezas por vir, mais uma vez terá posto a ti mesmo no lugar errado e feito uma identidade corporal que atacará o corpo, pois a mente está doente. A mente está doente, quem que ela ataca? Ela ataca o corpo. Então o corpo é uma forma de se autopunir que você já se liga diretamente ao ego. Olha os dois pontos que você está fazendo. Você escolhe se adoecer? Sim, você escolhe se adoecer. Se você não está bem mentalmente, provavelmente você não vai estar bem fisicamente. Dando-lhe remédio imediato, se isso ocorrer, não deixando que a tua defensividade te tire mais, não confundas o que tem que ser curado, mas diz a ti mesmo: esqueci-me do que realmente sou, pois confundi o meu corpo comigo mesmo. A doença é uma defesa contra a verdade, mas eu não sou um corpo, e a minha mente não pode atacar, portanto, não posso estar doente. Repetindo, esqueci-me do que realmente sou, pois confundi o meu corpo comigo mesmo. A doença é uma defesa contra a verdade, mas eu sou um corpo, e minha mente não pode atacar, portanto, não posso estar doente. Então, se a minha mente tá boa, se a minha mente tá clean, eu não me ataco, eu não tô doente, eu vou estar bem o tempo todo, tá? Esse foi o fim da leitura do livro de exercícios. Que lição, hein, meus leões, minhas leoas? Que lição, hein? Eu acho que ele quis trazer muito aqui para nós hoje do ponto de vista de que a nossa mente tem que estar sempre sendo trabalhada para que ela não afete o nosso corpo. E como eu disse, né? Às vezes, por exemplo, eu tô com algum sobrepeso, eu tô gordinho. Hoje tem-se, né? Coloca isso natural. Não é natural, gente. A obesidade... vamos aceitar, meu corpo, minhas regras. Eu tô gordo, tá tudo bem, a obesidade. É saudável a obesidade? Não, não é. A obesidade é uma questão que tem que ser tratada, porque às vezes, no sentido físico, que ela te ruim, que ela é ruim pra você, porque ela te limita em muitas coisas. Mas eu me aceito. Beleza, não tô falando que você não tem que se aceitar, tá? Tô falando isso aqui sem julgamento. Eu falo muito porque eu troco essa ideia até com o Tarley. Tarley tá acima do peso, mas ele trabalha essa questão da mente dele porque ele foi entendendo que a partir do momento que ele parou de adoecer a mente dele, ele começou a cuidar muito mais do corpo dele. E o corpo dele, ele começa a entender. Claro que a gente tem as questões físicas, tá? E não é possível você mudar. Só que você achar que isso é normal, não é. Então você tem que enxergar isso, porque isso vai ser uma ilusão do seu ego para fazer com que você aceite o seu corpo como ele é. Sendo que a verdade tá dentro de você, não tá no que tá fora. Então se tem alguma coisa que tá em excesso na minha vida, tá errado. E o sobrepeso, né? Eu tô dando esse exemplo, tá? Eu tá fora do peso. Não é uma coisa natural, tem uma coisa em excesso ali. Por exemplo, tem gente que é viciado hoje em dia em internet, em celular. Pô, a criançada mesmo. Eu fui no médico levar minha menina para consultar e perguntar quanto tempo de tela que ela fica. É uma preocupação hoje, é o excesso. E eu falei, pô, às vezes eu trabalho com computador, eu fico o dia inteiro na tela, né? Eu fico 8, 10, 12, 16 horas por dia na tela. Mas digamos assim, é meu trabalho, mas tipo, pra criançada é ruim, porque elas não desenvolvem. Elas não conseguem conseguem fazer um filtro ainda disso, porque elas estão em desenvolvimento, estão crescendo. Então, saca, são essas preocupações. Pra tudo, né? Tem gente que é o vício no álcool. Pô, conheço uma galera que tem uma galera que eu vejo que às vezes eu falo, pô, o que esse cara tá pensando da vida?
Mas eu crio um julgamento que é do meu antigo eu. E só que eu olho isso hoje, mas sem julgamento. Mas eu trago pra mim, tá? Eu penso assim. Eu vejo a pessoa lá, tá lá, bebe todo dia. Pô, às vezes é uma fuga de alguma coisa, beber todo dia. Então, sempre tem alguma coisa que vai dar uma fuga. Então, quando eu entendo isso em níveis diferentes, eu fico mais tranquilo, eu fico mais em paz comigo mesmo. Então, eu tenho que estar fazendo sempre, né, essa questão dessa leitura para que eu possa me libertar desses vícios. Então, essa compulsividade, esse excesso de tudo, tá? Se eu tô em excesso de alguma coisa, tem alguma coisa que tá desequilibrada. Eu sempre tenho que voltar para o caminho do meio. Por exemplo, eu quero ter uma vida fit. Você vai, dar um start, vai lá começar a malhar, correr, tal. Só que vai chegar num ponto que você tem que voltar para o caminho do meio. Você tem que estabilizar. Eu preciso mergulhar no trabalho para fazer tal projeto. Você vai mergulhar no trabalho. Só que vai chegar um momento que você vai voltar para a linha do meio. Você não pode ficar o tempo todo nos excessos, tá errado. Eu tô vivendo uma fase que eu tô muito no trabalho, então eu tenho que voltar pro caminho do meio para me conectar. Já tem algum tempo isso. Então, eu tendo esse entendimento, eu consigo aí criar essa liberdade para mim. Então, você entendeu isso? Acabou. Fechou, meus leões e minhas leoas? Muito bom. Queria agradecer a todos vocês que estavam presentes aqui até agora. Mais uma vez, pedir sua ajuda, né? Se você gostou desse videozão aí, senta o dedão no like, clica aqui embaixo se você ainda não é inscrito, curte, compartilha. Compartilha com 3 pessoas aí, né, que você gosta, que você ama, que precisa, vai gostar desse tipo de conteúdo. Se fizer mais sentido ainda, deixa seu comentário, conta para nós como tá sendo suas experiências, seus desafios aí, para que a gente possa evoluir junto, né? Eu tô muito feliz aí com a evolução, como eu sempre compartilho aqui com vocês. Todo dia a gente tem alguma coisa para aprender, até o último suspiro. Então se coloca à disposição para servir, para ser usado como ferramenta aí. E é isso. Fechou, meus leões e minhas leoas? Tamo junto, até depois do fim.